Fala rapaziada, como é que vocês estão? Vamos chegando para mais um vídeo aqui no Resenha do Biz. E antes de tudo, por favor, maceta o dedo no like aí, também se inscreve no canal, ajuda a gente a chegar a mil inscritos, valeu? Estamos chegando aí na metinha aí de Copa do Mundo, então, porra, tá dando um trabalho danado, ajuda nós, beleza? Vamos lá, gente. Estão analisando esse dia 20/6 de Copa do Mundo, começando aí com o joguinho da madrugada, Turquia 0, Paraguai 1. A Turquia aí realmente desponta como uma das grandes decepções dessa Copa do Mundo, né? Junto com outras seleções que a gente poderia citar aí, como Bélgica, por exemplo, mas realmente a Turquia, por ser um grupo bem acessível, né? Pegou ali no grupo, porra, um Paraguai, a Austrália e os Estados Unidos são times aí não fortes, né? Não tradicionais. E mesmo assim, cara, não consegue ganhar. E tá praticamente eliminado, né? Tudo bem que essa Copa do Mundo, você ganhando um jogo, pode passar ali como terceiro melhor, né? Mas a Turquia, cara, não mostra reação nenhuma. Perde aí de um Paraguai muito criticado no primeiro jogo, né? Um Paraguai que foi amplamente dominado pelos Estados Unidos, por exemplo, e que conseguiu ganhar, e mesmo com menos um, se segurar aí com o resultado até o final da partida. E por outro lado, né, para os paraguaios, cara, grandíssimo resultado, tá? O Paraguai aí, que começou muito mal, né, tomando um 4-1 dos Estados Unidos sem ver a cor da bola, um dos maiores massacres dessa Copa do Mundo, consegue se reabilitar bem e aí agora só depende de um empatezinho para passar para a próxima fase, né? Então, porra, grande resultado do Paraguai que eu acho que consegue fazer jogo duro aí, talvez até ganhar da Austrália. A Austrália não é um grande time, né? Perdeu para os Estados Unidos, lógico, vai vir para disputar essa vaga aí e vai ficar entre os australianos e os paraguaios. Mas eu acho que, mano, dá pro povo paraguai sonhar assim com essa vaguinha. Mesmo tendo um início muito ruim com os Estados Unidos, aí o Paraguai faz um grande resultado, se reabilita. Graças ao Miron, né? Que inclusive foi expulso. O cara fez o gol e foi expulso, aí quase foi de herói e vilão. Mas não foi dessa vez. Realmente o Paraguai conseguiu aí segurar o resultado. E passando agora para outro grupo, né? O grupo de Holanda, Suécia, Japão e Tunísia. Duas goleadas no grupo, né? Holanda e Japão aí realmente se reafirmando aí como as grandes favoritas desse grupo aí, disputando a primeira colocação, né? De um lado a Holanda vai lá, mete 5-1 na Suécia, abre quatro saldos de gols aí de vantagem. O Japão vai lá e devolve o 4-0 na Tunísia, fazendo os mesmos quatro gols aí de saldo. Ou seja, vai ficar realmente para a última rodada aí, para a gente ver quem vai ser o primeiro colocado e o segundo. Lembrando que talvez o segundo colocado desse grupo pegue o Brasil, né? Caso o Brasil termine em primeiro ou segundo no seu grupo, pode ser que pegue ou Japão ou Holanda, dependendo aí do. Lógico, vai depender dos terceiros colocados aí, que a gente não sabe ainda qual é essa regra exata da FIFA aí de quem pega quem, enfim, se é por campanha, se não é. Mas a verdade é que tanto Holanda quanto o Japão, cara, se forem realmente adversários aí do Brasil, vai ser de jogos duríssimos, né, cara? Vão ser jogos duríssimos aí. A Holanda faz um 5-1 numa Suécia que já tinha goleado também por 5-1 a Tunísia, né? Então foi uma surpresa. Eu acho que todo mundo tava esperando um jogo mais parelho, né, entre Suécia e Holanda, mas não. A Holanda, pô, amassou a Suécia, por mais que o jogo não tenha sido em volume tanto amasso assim, né? Mas a Holanda conseguiu converter suas chances, né, cara? Então, mérito aí totalmente da seleção holandesa. E a seleção japonesa, por outro lado, realmente aí eu acho que dominou totalmente o jogo contra a Tunísia, não deu nem chance pros africanos aí reagirem. Então, realmente, grande resultado dessa seleção japonesa que é perigosíssima, tá? São duas seleções aí bem que se o Brasil pega no 16 avos, é para se ficar de olho, é para entrar, pô, respeitando o adversário, porque realmente a Holanda, né, tem grandes jogadores, Frank de Jong, Virgil van Dijk, propriamente o Depay, né, que tá sendo banco, mas enfim, tem um cara que tá jogando muito nessa Copa, que é o Summerville, que a gente nem falava muito, né, nessa seleção holandesa, mas o Summerville tá sendo essa válvula de escape, esse jogador de velocidade que não tinha, né, no time. A gente tinha o Cody Gakpo de um lado, e aí o Summerville consegue compensar do outro lado, né? Porque o Gakpo é um cara mais técnico, o Summerville mais de velocidade, de tocar, enfim. Então acaba sendo uma seleção muito balanceada, né? Um meio de campo muito forte ele também, com Gravenberch, enfim. E do outro lado é a melhor geração japonesa, né? Então Holanda e Japão aí vão disputar essa primeira colocação, eu acho, até o final. Acho que os dois países ganham, inclusive, os últimos jogos, né? A Holanda ganha da Tunísia, o Japão ganha da Suécia. E aí a gente vai ver quem é que vai avançar, como é que vai ser essa distribuição aí na próxima fase da Copa. Passando para o grupo da morte, entre aspas, né?
A Alemanha, Costa do Marfim, Equador e Curaçao, a gente tem aí uma grande decepção, né? A seleção equatoriana aí que chegou badaladíssima para essa Copa, né? Fazendo uma grande eliminatória sul-americana, terminando em terceiro lugar aí com grandes nomes como Caicedo, que para muitos é o melhor volante hoje do futebol, né? O próprio Pátio, zagueiro, que acabou de ser campeão da Champions League com o PSG, fora outros bons jogadores aí equatorianos, alguns já atuam no Brasil, né? A gente conhece mais, o Gonzalo Plata, por exemplo, do Flamengo. Tem também o Stupinhan, né? Que joga Premier League pelo Arsenal. Então, assim, é um timezinho que você pega no papel e a gente via jogando nas eliminatórias, muito, muito interessante do Equador. Mas que está sendo uma das grandes decepções também, acho que assim como a Turquia, né? O Equador não mostrou ainda para que veio nessa Copa. Faz um 0-0 aí com o Curaçao, um adversário que todo mundo esperava que fosse ter 3 derrotas nesse grupo, né? Empata com o Equador e agora o Equador depende de uma vitória contra a Alemanha para poder se classificar, né? Já que o empate ou a derrota elimina a seleção equatoriana, então eles vão ir para um jogo da morte contra a Alemanha, que é a líder do grupo, ganhou os 2 jogos, né? 7-1 contra o Curaçao e 2-1 ontem contra a Costa do Marfim. Seleção encaixadinha essa da Alemanha, né? A Costa do Marfim é time duro, time difícil de se bater, inclusive começa ganhando o jogo de 1-0, né? E a Alemanha vai lá e consegue a virada com o Dennis Undav, 2 dele. O artilheiro aí alemão tá jogando muita bola, né? É um pivô clássico daqueles, mesmo barrigudinho, mesmo, porra, pesadinho e tal, mas o cara tem a manha do pivô, né? Porra, vem, sustenta na marcação, sustenta a marcação no corpo, quer dizer, consegue gerar, consegue achar batido, então é um cara que chuta muito bem, né? Então, realmente é uma arma mais secreta da Alemanha, né? Que entra nos segundos tempos aí dos jogos e tende a incomodar os outros times, tende a ser um cara chato ali e fazer gol, né? O cara tá conseguindo aí fazer o que o Kai Havertz, por exemplo, que é o titular da posição, né? Da centroavance da Alemanha, não tá fazendo, que é gol. E o Dennis Undav aí desponta, então. Fora os outros jogadores alemães, né? E Mitja tá fazendo uma Copa absurda, gente. Um dos melhores jogadores dessa Copa 2026 era o Mitja. Pavlovic também joga muita bola. E você tem Musiala, Wirtz, o próprio Leroy Sané, né, que eu não gosto muito, mas enfim, ainda é um cara aí que você não pode descartar. Então é um time muito interessante esse da Alemanha, tá fazendo uma boa Copa. E não, eu acho que não vai. Não sei, cara. Talvez a chance para o Equador vai ser a Alemanha não entrar tão querendo, né? Vamos dizer assim, já estando classificada. Mas aí vai depender da ganância dos alemães, né? Se eles vão querer fazer uma melhor campanha ainda no primeiro turno, ou se os alemães vão querer facilitar a vida dos equatorianos aí, vão, sei lá, colocar o time reserva, que ainda assim seria jogo duríssimo para o Equador, né? Mas é isso, cara. Tá pegando fogo a Copa do Mundo. Os resultados aí da segunda rodada já estão definindo alguns classificados, alguns times que vão daí para a última rodada com a corda no pescoço, precisando ganhar seus jogos. Então tá muito interessante ver isso. E, para finalizar, eu vou pedir mais uma vez, cara, a colaboração aí de vocês para se inscrever no canal. Só se inscrever mesmo, cara. Se inscreve, dá o like. Aquela coisinha rápida, aqueles 5 segundos você mata e já ajuda demais o nosso trabalho aqui, valeu? Então é isso. Até a próxima aí. Valeu, rapaziada. Fui!